Vamos lá, né? Mais um dia. Hoje já é quinta-feira, certo? Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora, tá? Como eu estava falando para vocês, hoje já é quinta-feira, tá? Amanhã já é sexta, certo? E Bom dia, tia. bom dia. E Eu tô hoje, fazendo silêncio porque meu pai tá dormindo. tá? E hoje é, temos praticamente quase a última prova, né, do simulado, o último teste. Certo? Hoje é só matemática para vocês. Amanhã aqui é produção, tá? E assim, gente, eu espero que vocês estejam se saindo bem, né? Em todas as disciplinas, certo? Não, eu acho que vocês perceberam que não são muitas questões, né? Eu acho que a quantidade maior de questões foi ciências e matemática, que são 10 de cada. As outras são poucas, né? Mas assim, eu espero que vocês estejam lendo, né, relendo, porque vocês têm o tempo de 8h30 até 11 horas para poder fazer, né? E assim, tem um tempo suficiente para ler, reler e marcar a alternativa correta, certo? É, de- Depois vocês vão ter acesso, certo? As notas, mas com um linkzinho que vai ser criado. Isso é coisa para depois. Certo? Então, assim, hoje nós temos a nossa aula de artes. Hoje também nós teremos a primeira e a segunda aula, certo? Já amanhã nós teremos as 4 aulas normais, certo? Depois a gente vê isso aí. Vocês acharam fácil? Foi a de ciências? A tia, Sim, muito fácil. a tia colocou questões, né, que Tia, o conteúdo do livro não eram questões do livro, né? Eram questões do conteúdo do livro, certo? E tia. coloquei, claro que não ia colocar uma coisa para prejudicar vocês, até porque o nosso momento, né? Jamais a tia iria fazer isso, certo? Então, assim, o que eu quero sempre é o melhor de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, nossa aula de artes, certo? Nós temos, eu acho que todo mundo já está com o livro de artes. Pronto. Na semana passada, a tia passou a página 78 e a página 79, né? Que eram para vocês dar continuidade, né, com o conteúdo matéria literária, certo? Isso mesmo. Na página 78, teve gente que já tinha feito a C e a D, né, que correspondia à questão quadro da página anterior, certo? A C, Página é, tia? hum? Que página é? 78, fez agora. A C e a D eram respectivas da 4, certo? E não era continuação da 4, que era sobre o texto literário que você mais gostava. Aí vocês poderiam já ter continuado e fazer a C e a D, né? Que é o que você acha mais interessante na invenção desse texto. E que imagem pode representar esse texto, certo? Essa era a C e a D. No caso, a C vocês iriam colocar e a D vocês iriam desenhar, certo? A imagem que representasse melhor o texto que você colocou, a matéria literária que você colocou, certo? Na 5, era para vocês observarem, né, a capa do livro da Rapunzel, né, que é um clássico da literatura infantil, certo? E escrever o quê? Um pequeno resumo, certo?
um pequeno resumo sobre o que você sabe dessa história, né? Ou se não a conhece, vocês iriam fazer o quê? Pesquisar e escrever abaixo, certo? Então, assim, pronto, a Evelyn disse que fez no caderno. Não tem problema, a tia explicou naquela aula passada que se caso vocês não desse para fazer aqui, né? Porque o espaço era pouco e a história é longa e muito bonita, né? Então, se caso não desse para fazer aqui, vocês poderiam fazer o quê? Copiar no caderno, tá bom? Então, assim, foi feito, ótimo, certo? Eu vi muitos que me mandaram. Vi os resumos, teve gente que praticamente quase escreveu com as suas próprias palavras, né? E eu vi e gostei muito, certo? Na página 79, nós temos a questão 6, né? Que era aquela que vocês iriam escrever uma situação de acordo, uma situação, né? Vivenciada por você ou por alguém do seu convívio, ou seja, por você, uma situação que você vivenciou, ou uma pessoa que convive com você, que você achou aquela situação, certo? Interessante, tá bom? Tia, Ei, tia, Na A, você iria colocar o que aconteceu. Hã? tia, deixa eu dizer o meu? Eu não entendi. Deixa eu dizer o meu. Como foi que eu fiz a história? Tia, eu fiz no dia que Pronto. Ah, eu e minha família foi no zoológico. Eu e minha família foi no zoológico. entendi. Pronto. Aí daí, a partir desse, na A, era o que aconteceu, ou seja, a A seria o quê? O título da história, né? Que era o que aconteceu. Então, seria o quê? O início, né? Aí B, com quem aconteceu? Aí você, no caso, ele foi com a família dele para o zoológico, ele poderia colocar com quem ele foi, né? Com a mãe dele, a irmã, certo? C, onde aconteceu? Ele já falou, né? No zoológico, certo? Quando aconteceu? Ali ele iria colocar o dia que eles foram, certo? O dia daquela situação. Como aconteceu? Aí ele também e vai colocar como foi que aconteceu, né? E na F, o porquê que aconteceu, certo? Tudo isso aí ele vai respondendo essas perguntas de acordo com a situação que ele colocou na A, certo? Na 7, ele iria fazer o quê? Eu estou citando ele porque ele falou o título dele, certo, gente? Vai escrever um texto literário a partir das respostas. Então, ele vai começar pelo título, certo? No caso, vocês iriam começar pelo título e depois iriam só acrescentando, fazendo aquele texto de acordo com o que você respondeu aqui, certo? Depois você ia socializar com os demais, certo? Seria bem interessante se nós Tia, estivéssemos na sala de aula, né? Para a gente poder socializar os textos, as situações de vocês, porque da situação que vocês o que a tia tá vivenciaram, dizendo? Sim. da situação que vocês vivenciaram, vocês iriam fazer o quê? O texto, certo? Daí vocês iriam criar o texto e ia ficar uma produção, certo? Tia, botou o resto no caderno, viu, tia? Não coube, eu botei Ótimo, o resto sem no caderno. problemas, tá? Poderia ser feito isso aí mesmo, até porque o espaço aqui é bem pequeno, tá bom? Então, se não deu certo para fazer aqui nesse espaço, a tia falou, né, na aula passada, que poderia, né, fazer no caderno, certo? Que ficaria mais organizado, né? Vocês poderiam fazer com mais criatividade, né? Pronto. Seguindo isso, nós corrigimos e encerramos esse conteúdo, tá? O que é que nós iremos fazer agora? Nós vamos para a página 80. Nós temos outro aí. Gente, esses conteúdos aqui que a gente ainda está vendo, nós vimos a matéria literária, né? E agora a arte de fazer rir, certo? Ainda faz parte do teatro, certo? Até porque a gente tem teatro de comédia, certo?
Até por conta de que às vezes tem a necessidade. Aqui, ai tia, mas a arte de fazer rir é mais para palhaço, para circo também, né? A gente vai ver isso aqui tudo bem direitinho, tá bom? Tem alguém tentando entrar e não está conseguindo? Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Então, eu vou falando e vocês vão me acompanhando aí no livro, tá? Porque a tia vai lendo e vai explicando para poder vocês entenderem bem direitinho, tá bom? Vamos lá. Desculpa. Os palhaços, eles são conhecidos pelo público, né? Há muito tempo e já existiam mesmo antes dos circos. Pronto. Então quer dizer que os palhaços eles já existiam mesmo antes dos circos. Isso diz então que os palhaços não foram criados nos circos, certo? Por muitos anos, os palhaços eles foram personagens, né, principais nos circos e hoje trabalham essa linguagem de maneira própria, né, que é o quê? A arte clown, certo? Então, assim, como eu já falei para vocês, os palhaços, eles não foram criados no circo, porque automaticamente, quando a gente fala em palhaço, a gente já lembra logo de quê? De circo, né? Mas, mesmo antes do circo existir, os palhaços já existiam, certo? Eles já faziam as próprias apresentações, tá bom? Nos circos mais tradicionais, havia e ainda há, né, números clássicos com palhaços, certo? Além disso, eles também se apresentam, chamando a atenção do público enquanto preparam os equipamentos para alguma atração. Pronto. Que é a função do palhaço? A função do palhaço é o quê? Chamar a atenção do público, né? Fazer as apresentações dele onde haja humor, alegria para as pessoas que estão assistindo, certo? É muito interessante, gente, um palhaço, né? Porque palhaços, eles se apresentam de uma maneira que chamam a atenção das pessoas e eles têm uma criatividade imensa de conquistar o público, né? Tem palhaços que até, às vezes, saem fora do comum, né? Porque quer aparecer e acaba apresentando demais. Mas eles têm que, enquanto eles preparam ali os equipamentos, eles já estão fazendo alguma atração, certo? Há vários tipos de palhaços, como eu falei para vocês, né? Eu disse para vocês que existem vários tipos de palhaço, né? Dentre eles, nós temos branco, augusto ou tonto, excêntrico, vagabundo e bufão. Então, assim, nós temos esses tipos de palhaços, são 4 tipos de palhaços, né? Porque o Augusto é a mesma coisa do tonto. Ele pode ser conhecido como Augusto ou tonto, certo? Então, assim, cada um desses tipos caracteriza o quê? Um personagem, né? E tem maquiagem e vestuários específicos. Ou seja, eles são parecidos com palhaço, mas eles têm uma maquiagem, né? E um vestuário específico para aquele personagem que ele vai fazer, certo? Por exemplo, o branco, né? Ele é um tipo de quê? Ele é um tipo de palhaço que tem uma aparência fria. Como assim, tia? Ele representa o mundo adulto, certo? Ou seja, então ele tem ali uma aparência fria. Ele tem o tipo de brincadeira, mas não. Ai, gente, desculpa, porque a minha garganta hoje está fora de série. Acho que é porque eu falei demais. Pronto. Então, assim, o palhaço branco, ele representa o mundo adulto, né? A lei, a repressão, o poder, a autoridade, Tia, né? tenta escrever no chat, porque a senhora tá vendo assim, a garganta não fica, a senhora tossindo. Não, não tem como não, amor. Eu tenho que falar. Então, o mundo adulto, né? Como eu falei para vocês, o palhaço branco, ele representa o mundo adulto, que é o quê? A lei, a repressão, né? O poder, a autoridade, certo? E a sua maquiagem, ela constitui-se em quê? Em pintar a cara de branco. Pronto. Quando você vê um palhaço pintado com a cara de branco, e quando ele está vestido de roupas ricas, né?
que são peças clássicas, né? E gorro pontiagudo, você automaticamente já sabe que aquele palhaço, ele é um palhaço branco, certo? Cada um tem a sua característica, como a tia falou, né? Então, assim, o branco, como ele tem aparência fria, certo? Então, ele veste com roupas clássicas, certo? Ai, tia, mas não tem isso não, só o palhaço se vestir de colorido e pronto, e acabou. Depende, certo? Depende muito, porque cada um tem a sua característica, certo? O palhaço Augusto ou tonto, certo? Quando a gente escuta a palavra tonto, a gente imagina o quê? Ou tontura, ou que ele é uma pessoa muito tonta, né? Que não se liga para nada. Eu acho que a gente pensa mais ou menos isso. Mas vamos ver o que é que diz ele, né? O palhaço Augusto ou tonto, ele é mais conhecido e engraçado, né? Dos tipos de palhaço. Por quê, tia? Porque o personagem dele é surpreendente, ele é travesso. Por quê? Porque ele faz muita travessura, né? Ele é generoso, ele é sociável. Como assim, tia? Ele só se socializa com as pessoas rapidamente, certo? Ele é absurdo, provocador e representa a liberdade do mundo infantil. Ou seja, o palhaço Augusto ou tonto, ele representa vocês, o mundo infantil, certo? Assim, quer dizer que vocês já estão no quinto ano e tudo, mas não podem ser representados por um palhaço que tem a mente fria, que já é quase adulto, né? Então, assim, o único elemento imprescindível da maquiagem dele é o nariz vermelho. Pronto. Esse aí é o palhaço tonto, né? É aquele que usa aquele nariz, aquela bolona vermelha no nariz, certo? E ele pode se vestir de qualquer maneira. Ele pode aparecer com qualquer tipo de roupa de qualquer maneira, certo? Mas não deixa de ter os seus grandes sapatos. Eu acho que vocês já observaram que os palhaços que vêm para cá, né, que aparecem nos circos daqui, e os que às vezes vão se apresentar na nossa escola, tem aquele sapatão bem grandão, né? E o pé fica lá atrás e o bico do sapato fica lá na frente, certo? E eles podem se vestir de qualquer maneira. Qualquer roupa que seja marmotosa, amarrentada, né? Eles se vestem daquela maneira. E são conhecidos por quê? Pelo nariz vermelho, aquela bolona que fica, né? Que eles colocam, certo? Então, esse é o palhaço tonto, certo? O palhaço excêntrico, ele é um tipo de palhaço cujo personagem se caracteriza pela sabedoria e a inteligência dele é surpreendente, porque ele resolve problemas e dificuldades. Pronto. Esse é o palhaço excêntrico, é aquele que resolve tudo, ó, no piscar de olhos, certo? Porque ele tem uma inteligência imaginária, certo? Em suas apresentações, certo? Normalmente ele não fala e usa instrumentos musicais. Ou seja, ele é mais excêntrico, por quê? Porque ele usa apenas mais instrumentos, ele não fala, certo? E outros também tipos de objetos, certo? Não há obrigatoriedade de usar maquiagem, certo? Mas quando ele faz, em geral é uma maquiagem clássica, certo? O vestuário dele é sempre muito simples, certo? Sendo comum o terno. Ele pode usar um terno e é bem comum, né? Porque ele é excêntrico, ele não é muito, como é que diz? Apresentado. Já o palhaço vagabundo, eita, tia, essa palavra é pesada. É verdade. É muito pesada mesmo essa palavra, né? Mas assim, ele é um personagem silencioso. Por isso que ele é conhecido como palhaço vagabundo, certo? Ele é um palhaço silencioso, abandonado e marginalizado socialmente. Eita, tia, eu não entendi. Vamos lá. Alguém que não tem nada e que sabe que não terá. Ele é um palhaço que não tem muita coisa, que tem só o necessário, certo? E que ele sempre fica ali em silêncio, abandonado. Digamos que parece assim não ter muita graça, né? Mas embora ele sempre está satisfeito com o pouco que tem, certo? Por isso ele é conhecido como o palhaço vagabundo abandonado, né?
E assim, ele se conforma com o pouco que ele tem e não espera mais do que aquilo que tem, certo? Ora ele é feliz, ora ele é triste, certo? A sua maquiagem representa o quê? A fuligem da estrada. Que é uma fuligem? Aquelas, a poeira que praticamente sai Vocês já ouviram, né, falar na fuligem da fumaça, certo? Que é aqueles bichinhos que caem nas casas da gente, né, que deixa a casa suja. Ali na estrada também tem, certo? Então, ele representa o quê? A fuligem da estrada da vida e também ele usa o nariz vermelho do Augusto, certo? Só que o Augusto, ele tem mais aquela aparência, aquela coisa mais clássica, certo? Já o vagabundo não, ele é mais na dele, certo? O vestuário dele é normalmente um traje elegante, né, masculino e escuro, embora seja surrado. Surrado como assim, tia? Embora ele já esteja meio que acabado, meio que desfiorado, certo? O vestuário dele é isso aí, certo? O palhaço bufão, eu vi alguém me perguntando sobre o palhaço bufão, agora a gente vai saber o porquê que ele é chamado de bufão. Ai, tia, é legal essa palavra. É. O palhaço bufão é a mesma coisa de ser o bobo da corte. Ele é o bobinho, o palhaço bobinho, certo? É um tipo de palhaço que se originou nas cortes, né? E tinha a função de entreter os membros das famílias reais. Ou seja, ele foi criado nas cortes, né? O palhaço bufão ele foi criado nas cortes para entreter as famílias reais, certo? Ou seja, digamos, vamos falar na linguagem do nossa, para tirar o tédio, né, das famílias reais, certo? Então, esses personagens, ele é atrevido, é aquele personagem atrevido, que se mete em tudo, que sabe, digamos que se intromete e sabe o que está fazendo, certo? Ele é sagaz, inteligente, né? Muitas vezes ele pontua os interesses dos reis, né? E as necessidades do povo. E a gente só encontra esse palhaço bufão nas cortes? Não. Antigamente era, porque eles foram criados lá, né? Mas agora a gente encontra. Não é muito fácil, mas a gente consegue encontrar, certo? A maquiagem dele é bem colorida, bem viva, certo? Mas ele também veste trajes espalhafatosos, ou seja, ele veste aqueles trajes bem, assim, bem soltos, né? Bem específicos, que não tem aquela coisa de estar se arrumando, de estar ajeitando aqueles trajes dele, não. É espalhafatoso mesmo, certo? São bem coloridos, como eu falei para vocês, né? E chapéus com guizos e sinos nas pontas. Ou seja, eles são aqueles que gostam mesmo do barulho, certo? Deixa eu só olhar aqui que eu vi que tem alguém falando aqui no chat alguma coisa para mim. A Duda não está conseguindo entrar. Pois é, eu estou vendo mesmo, Evelyn, que tem uma pessoa querendo entrar e não está conseguindo. Eu acho que é a Duda. Ah, era a Letícia também, que não estava conseguindo entrar, não era, Letícia? Era, tia, eu consegui entrar agora. Pouco Pois é, eu tempo. percebi mesmo. E a Duda não está conseguindo entrar. Eu não sei o porquê que ela não está conseguindo entrar, porque o link que está lá é o link que está para todos. Eu não sei, às vezes pode ser questão de internet, né? Tia, Oi. a minha internet aqui tá ligada. E agora tá praticamente todo mundo dormindo sem o telefone. Aí a minha internet estava boazinha, só que não dava pra entrar. Pois Somente, é. não dava. Aí eu fiquei com medo de não dar pra entrar e perder a aula. Mas às vezes é só uma quedazinha que dá, certo? Não tem problema. O importante é que você já está aqui. Pronto. Então vamos lá. Encerrando esse assunto aqui, falando dos palhaços, né? Certo? A Duda não está na aula.
Qual é a Duda, ou Evelyn? É a Maria Eduarda Verdite, o nome dela, tia. Ah, é a Maria Eduarda, né? Não é a Eduarda Isa, não. A Eduarda Isa, para mim, eu vi ela aqui há pouco tempo. Foi, ela tá com o nome de Alane, tia. A outra tá com o nome de Maria Eduarda Verdite. É, tá aqui. Bom dia, Sofia. A outra Duda tá aqui, né? Falta só a Maria Eduarda. Eu não sei o porquê que ela não tá conseguindo entrar, bichinha. Tia, eu posso ir no banheiro? Posso? Não, tem que pedir. Peraí, só um pouquinho. Tem que pedir, A meu gente já filho. tá terminando aqui, tá? Pronto. Então, assim, gente, nós estamos falando sobre palhaços, certo? Nós temos né, 5 tipos de palhaço: o branco, o Augusto, que é o mesmo tonto, o excêntrico, certo? O vagabundo e o bufão, que é o mesmo da povo da corte, certo? E a atividade de vocês nada mais é diferente do que, né, falar sobre os palhaços. Vocês irão fazer em casa a página 82 e a página 83, certo? Na página 82, é basicamente sobre o que a tia falou. Vocês vão observar essas fotos que tem aqui, certo? E vão escrever qual é o tipo de palhaço que cada um deles representa. O primeiro, certo? O segundo, qual é ele? Né? O terceiro e o quarto, qual é esses tipos de palhaço que tem aí? Vocês irão escrever, certo? Dizer quais são deles, né? Qual é o palhaço vagabundo, qual é o palhaço bufão, certo? Vocês vão dizer aí quais eles, né? E vão escrever uma característicazinha para ele, tá? Não vão só colocar assim, é palhaço vagabundo. Vocês vão colocar. O vagabundo, ele é o quê? Ele, digamos que, ora ele é feliz, ora ele está triste. Vocês irão colocar uma característicazinha para cada um, tá? Na questão 2, vocês vão... Que página é? 82. Pesquise sobre grandes palhaços que já existiram, certo? E faça observações de como eles atuavam. Vocês vão pesquisar na internet, né, quais são os palhaços que já existiam, os grandes palhaços, certo? E vão fazer observações de como eles atuavam, onde eles atuavam, certo? Na página 83, na questão 3, vocês vão desenhar, né, no espaço abaixo, o tipo de palhaço que você mais gostou. Ai, tia, eu gostei, foi mesmo do tonto, porque ele é todo desengonçado. Ai, não, pois eu gostei, foi do bobo da corte, que ele é destrambelhado. Assim, né, eu tô dando exemplos, tá? Mas vocês aqui irão colocar qual que vocês, né, gostaram, tá bom? E na 4, vocês vão fazer o quê? Desenhar, né, no rosto a seguir, a maquiagem que você utilizará em seu palhaço. Ou seja, esse palhaço que está aqui, vocês vão criar qual é o chapéu que ele vai usar, qual é o gorro, né? O que é que ele vai utilizar e qual é a maquiagem que você vai criar para eles. Então, essa 4 aqui é criação de vocês, certo? Vocês é quem irão criar o palhaço de vocês. Tia, eu posso dar um nome para o meu palhaço? Pode não, deve, certo? Vocês podem botar um nome no palhaço de vocês, tá bom? Arte é arte, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui enquanto termina. Tia, Oi. é porque passou aqui uma dúvida na minha cabeça. Quem tem medo de palhaço, qual é o nome? Quem tem medo de palhaço? Cronofobia. Vixe, agora eu vou dizer que você me pegou nessa pergunta, viu? Porque eu realmente não sei quem tem medo. O nome é cronofobia. É Ah. cronofobia, tia. É porque é tanto nome, é tanta fobia que a gente acaba misturando, né? O palhaço vai ser palhaço, tia. O nome cai. Então, Tia, eu posso fazer uma pergunta além dessa? pode. Esse palhaço vagabundo, ele é tipo um coringa?
Tipo, como se fosse Coringa. O Coringa, o Coringa, o Coringa. Deixa eu me vir aqui a memória, o Coringa. Pouco, tia, do filme. Tia, o vilão do Batman. Tia, o Coringa. Sim, sei. Eu não sei se ele se encaixa aqui no vagabundo, não, viu? Eu acho Pode que ser. Eu Ou acho se que ele sim. não for o palhaço, se ele não se encaixar no palhaço vagabundo, ele se encaixa no palhaço excêntrico. Pode ser tia. vagabundo mesmo. Coringa ele não é tipo Não. como um palhaço. Ele se veste de palhaço É o e vagabundo. é um ladrão. O Pois é. mais rico. É, verdade. Eu não sei Só nem se ele se encaixa, né? Bom, gente, já são 8h, né? 8h01, aliás. O próximo professor já deve estar entrando aí, certo? Então, assim, Pode dizer um vocês negócio? irão fazer essa atividadezinha aí da página 82 e 83, tá? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, né? Para que vocês possam... para que vocês possam estar fazendo, tá bom? Tia, Então, oi. eu acho que a Arlequina, ela se encaixa com o Augusto, porque é o tonto. A Uhum. Alegria não é um palhaço, meu Deus do céu. Não Ó, se encaixa, não se encaixa já com são Coringa. 8h02, a tia tem que ir para a próxima aula, tá? Então, tchau, beijo, Ela se encaixa até a próxima.